o chefe e a repórter. A repórter também participou da brincadeira. E foi a última. segundo, para não falar mal de ninguém. Ela foi a última, primeiro o chefe, depois a futriqueira. Essa foi a ordem hierárquica na corrida de kart. Imagens belíssimas de Long Beach. Em instantes começará a sexta etapa da temporada da Fórmula E. Importante passarmos a matemática do campeonato. Prost o primeiro, 67 pontos. O Lucas de Grassi, 60. Sam Bird com 52. Com 49 está o Nelsinho Piquet. O Sebastian Buemi soma 43. O pole position, Daniel Abt, está em nono. Ele vinha muito mal aí, conseguiu um terceiro lugar na última etapa. Ele tem 19, mas agora somou mais 3, vai para 22. Mencionamos a história de Long Beach na Fórmula 1, de 76 a 83. Sempre vencedores diferentes. Regazzoni, Andretti, Reutemann, Gilles Villeneuve, Nelson Piquet, Alan Jones, Niki Lauda e John Watson. Esta é a imagem do grid, não há. Você que chega pela primeira vez para acompanhar a Fórmula E, tenho certeza que ficará conosco, não há volta de apresentação. O Daniel Abt, vocês estão vendo algumas marcas do grid à frente, eles vão andar 20 metros cada. E essa, o Adrian Brody, então, o grid estelar, afinal estamos perto de Los Angeles. Adrian Brody ganhou o Oscar de melhor ator com o filme O Pianista, uma história real muito bacana. Depois, é verdade, ele sumiu. E ele poderia fazer o filme do Alan Prost também. Ele não pode, tá aí o cara. Sensacional, é a cara dele. Não, ele podia correr no lugar do Nicolas Prost, inclusive. É só sentar e botar o capacete com esta napa, que lembra muito do Benjamin Bach também, nosso colega. Exatamente. Gente, que nariz, hein? Incrível. Eu não lembrava do ator. Hoje você me falou do filme. Esse também faz bastante tempo, né? Foi começo dos anos 2000. Grande filme. Exatamente, um grande filme. E daqui a pouco tem Leonardo DiCaprio na arquibancada, tem aí na arquibancada talvez não, mas presentes num camarote bacana, Adrian Brody e outros atores. E vamos para o grid, um novo layout também na transmissão do grid, bacana, Abt, Prost, Nelson Piquet com fan boost, você vê esse círculo amarelo e vermelho, de Grassi o quarto colocado, Verne, Scott Speed, que chegou muito bem, a categoria faz sua segunda corrida, Antônio Félix da Costa, Jérôme D'Ambrosio. Vou mencionando os nomes, aí na sequência nós teremos, e o nosso telespectador vai acompanhar. Dá pra ver, é um grid com peso, hein, Flávio? Olha, não tem um cara. Quem distou é o Salvador Duran. Se um cara que destoar tanto, tá em último no grid. Exato, mas o resto só piloto de muita capacidade, Flávio. Sarrazin, Buemi, Bird, o Bruno Senna, Trulli, veteraníssimo Trulli, Alguersuari, veteraníssimo Numas também, não tem nem 40 anos o Trulli. O Heidfeld, o Charlie Pic, tem 40 anos já o Trulli, o Thiago, dá uma olhadinha aí. Já. Duval, então é veteraníssimo. Shandok, o Duran, que não está em último, está em penúltimo, porque o Vitor Antônio Liuzzi, que é da equipe do Trulli, bateu na classificação, acabou ficando com o pior tempo. O Duran, de fato, entre esses pilotos todos que estamos vendo, é aquele com menos predicados técnicos, mas na média é um grid muito qualificado. E o que você falou, Felipe, os carros já começam a se movimentar para a posição definitiva no grid. E vai começar a etapa de Long Beach, a sexta da temporada da Fórmula E. Esse sinal verde, que em qualquer lugar significa acelerar, não, é apenas essa autorização para que eles avancem. Daqui a pouco as luzes vermelhas irão se acender e teremos certamente mais uma batalha em alta velocidade e com toda a força dos motores elétricos da Fórmula E. Nelsinho Piquet em terceiro, Lucas de Grassi na quarta posição. As luzes se acendem, você engata uma sétima e acelera com o Fox Sports. Nelsinho Piquet fazendo uma ótima largada, já pressiona o primeiro, vai assumir a primeira posição, mas faz uma manobra sensacional o Nelsinho. Que bela largada de terceiro para primeiro na primeira chicane. Muito bom o trabalho de Nelsinho Piquet, vem em ascensão no campeonato e conseguiu deixar para trás Daniel Abt e Nicolas Prost. O Lucas de Grassi não largou bem, ele é o quinto colocado, o Verne o ultrapassou. Será que teve fan boost na largada? Não pode, se não me engano. Não pode. Exatamente, não pode, no regulamento você não pode, foi na unha mesmo. Realmente uma linda largada de Nelsinho Piquet. Piloto brasileiro, vamos acompanhando ali no visual Bruno Senna, o Nelsinho larga bem, tenta já abrir uma vantagem, olha o de Grassi, tentando o troco no Verne, e quem vem para cima dele é o Scott Speed. Começou com tudo a etapa de Long Beach da Fórmula E, este carro amarelo, vermelho e verde, que alguns dos nossos telespectadores chamavam do carro Bob Marley, é sim o de Lucas de Grassi. Ele está ensanduichado pelos carros da Andretti. À sua frente, Jean-Eric Verne, e estamos de carona com o Scott Speed, que conseguiu em sua primeira corrida em Miami terminar no pódio. Passa
Nelsinho, Abt, Prost, Verne, de Graça e Speed, os 6 primeiros colocados. E já dá para ver essa característica de Long Beach, uma pista que permite alta velocidade, algumas curvas em terceira marcha. Lembrando que o carro da Fórmula E vai até a marcha de número 5. Começou com tudo. Que manobra do Nelsinho Piquet, Flávio Gomes. Uma grande largada, especialmente o controle do carro na hora de fazer a primeira chicane. Achei que ele não conseguiria fazer. Aliás, muita gente não conseguiu fazer a primeira chicane, mas o Nelsinho fez com muita habilidade, controlando o carro com muita habilidade e parte para uma corrida de lutar seriamente pelas primeiras colocações, ele por um lugar no pódio. Vamos ver há quanto tempo ele aguenta na primeira colocação, mas já vai abrindo em relação ao Abt. Quem começou também mordendo bastante é o Bruno Senna. Largou em 12º, é o 11º. Já vimos algumas imagens do Bruno Senna na briga. E aí o carro da Virgin, Jaime Alguersuari, Sam Bird trocando de carro rapidamente. O piloto inglês, aí você é novo na Fórmula E e fala, vai ser o pulo do gato. Ele está numa outra estratégia? Não. Com esse carro ele não chega até o fim, são 39 voltas e é impossível, a não ser que seja um safety car eterno, né? Ele teve algum problema, está trocando. Teve um toque logo no começo da corrida, me pareceu, e quebrou a suspensão, tá vendo? A suspensão direita, dianteira, não tem nem o que fazer mais com esse carro e vai para o que der para fazer. Exatamente. De repente faz a melhor volta da corrida, ganha algum pontinho aqui, um pontinho ali, quebra todo mundo, ele chega até o final se arrastando, é uma possibilidade. E temos o Bruno Senna brigando bastante com o Sarrazin para tentar entrar na zona de pontos, ficar entre os 10 primeiros colocados. Este é o Daniel Abt, segundo colocado, pressionando bastante o Abt, o Nicolas Prost. E o líder é Nelsinho Piquet, da China Racing. Já foi ao pódio em 2 ocasiões, em outras 2 corridas esteve entre os mais rápidos, mas ainda não venceu na Fórmula E. 5 corridas até aqui, 5 vencedores diferentes. E o Bruno Senna, esse capacete amarelo tradicional, uma briga de foice ali no pelotão intermediário, como sempre é, essas lutas pelas oitava, nona, 10ª colocações, meu caro Thiago Alves. Importante aqui até a manutenção. Opa! Scott Speed no muro. Scott Speed tira, morde ali o muro, dá para ver realmente os dentes do carro do piloto norte-americano e fica parado com o seu capacete branco. Era ali na chicane que o Nelsinho Piquet de cara conseguiu uma linda manobra, fim de prova para o Scott Speed. E a expectativa do safety car, é um lugar que não tem como. Safety car deve ir à pista, ainda não houve a informação, bandeiras amarelas por enquanto no local. Aí o Michael Andretti com aquele olhar de patrão que não gosta do que faz o seu subordinado. Vamos acompanhar. Ele mergulha ali, dá uma quicada, ele morde. Passou reto. Nessas chicanes, se o cara enfia o carro inteiro na chicane, ele decola, não tem milagre, não tem como. O cara botou o carro quase inteiro na chicane, que é aquela chicane plástica, né? Que é a parafusada no asfalto. O carro levantou voo e aí não tem quem segure. Safety car na pista, safety car agora. Já estamos inclusive observando o safety car na pista. Uma pena, o Scott Speed fez uma linda prova em Miami. Começava bem esta etapa de Long Beach. Primeiro carro a se aproximar naturalmente o do líder, Nelsinho Piquet. Safety car na volta de número 5. Scott Speed fora da prova. Gostaria de ouvir o Thiago, já que o Speed competiu na NASCAR, não deixou saudades, mas começou bem na Fórmula E até fazer esta lambança. Podemos dizer que Scott Speed voltou a ser Scott Speed nessa prova de Long Beach, depois de algumas participações bem desastradas na NASCAR. Conseguiu até pequeno sucesso na Truck Series, venceu uma prova, mas não deixou realmente saudades. O que eu ia destacar é que o Daniel Abt estava segurando um pouco o pelotão aí em repetição da excelente largada do Nelsinho Piquet e estava ajudando o Nelsinho, que abriu uma boa vantagem, já tinha 2.1 em relação ao Daniel Abt, e ele conseguiria manter um pouco a energia, até porque o Verne, na 4ª posição, era o piloto mais rápido até então, inclusive o autor da volta mais rápida da prova até o momento. Esse controle do Nelsinho realmente é muito bom, já ouvimos fazer esse controle de saídas de curvas, pelo menos uma saída não ortodoxa, em várias outras provas. E o de Graça foi um dos que cortou o caminho na largada. Foi realmente uma manobra muito bonita do Nelsinho, limpa, né? Não é que ele levou vantagem, freou depois, comeu ali caminho, sabe? De forma alguma. Vamos na câmera do Nelsinho Piquet. No momento ele foi espremido pelo Nicolas Prost, ele mergulha, o Daniel Abt abre um pouquinho para fazer uma tangência melhor. O Nelsinho, uma manobra limpíssima, que imagem bacana. Show de imagens aqui no Fox Sports e mais uma imagem agora do Scott Speed. Vamos acompanhar o trabalho do Scott Speed.
Vem ali por dentro o carro do Antônio Félix da Costa, fica encaixotando, ele vem por fora, passa todo mundo, vamos ver com o de Graça passou reto, ele também passa reto, até aí tudo bem, olha, Aí foi sai, um ensaio, aí né? sai carro pelo ladrão, né? Não, e aí o Scott Speed ensaiou, vou passar aqui por cima, vou ver o que acontece. Na volta seguinte ele passou de novo e foi parar no muro. E o Nelsinho fez uma largada realmente excepcional, com muita destreza, ele conseguiu controlar o carro num espaço muito estreitinho, né, para fazer a chicane e conseguir a liderança logo na primeira volta. Bacana demais a largada do Nelsinho e o Scott Speed assim acaba causando a primeira bandeira amarela e o primeiro safety car nesta corrida. Muita gente perguntando se o regime de safety car é parecido com o de outras categorias. É parecido. A gente viu ali o carro, inclusive o safety car é um carro também elétrico, né? Evidentemente, para combinar com a categoria. Um carro da BMW ou BMW, como queiram. E ele está liderando aí o pelotão para que daqui a pouquinho a gente tenha relargada assim que o carro do glorioso Scott Speed seja retirado da pista. E a gente viu ali a largada, estamos no carro do Heidfeld, vamos ver o que vai acontecer aí. Aí no meio do pelotão, quando tem a chicane, realmente ele coloca por dentro, é o Trulli à sua frente, ali o carro do Bruno Senna, conseguindo passar incólume na primeira curva, o que não é sempre que acontece. O que tivemos de interessante é que o Daniel Abt, ele abriu um pouquinho, o Nelsinho fez uma linda manobra. Olha, sensacional a manobra do Nelsinho, este carro que está zanzando para lá e para cá, aquecendo os pneus. Temos aí as informações das baterias, basicamente todos os pilotos com um nível de bateria bastante parecido. De Graça com 2% a mais do que alguns pilotos, 3% do que alguns. Só uma informação sobre o de Graça, ele está... Aquele carro que apresentou o problema na classificação será o carro do segundo stint. Ele correu com o carro que estava descansando, vamos assim dizer. O carro que sofreu aquele dano do incêndio que vimos no começo da transmissão será o carro da segunda parte da prova dele. O Danilo Borba faz uma pergunta para você aqui, Felipe Mota. Quantos cavalos tem o motor dos carros da Fórmula E? São 240, é isso, né? São 200 quilowatts, né? Isso, equivalente a isso, 240 cavalos, HP. E a velocidade média das voltas aí em Long Beach, a gente teve nos treinos voltas de 57, 58 segundos. Velocidade média de 128, 130 km por hora. Aí as mensagens dos nossos telespectadores através da hashtag Fórmula E no Fox Sports. Fórmula E no Fox Sports, você participa, acelera com a gente, é o nosso Fan Boost aqui em nossa transmissão. Afinal de contas, corrida de automobilismo é isso. Realmente muita velocidade, um acidente aqui, outro ali, o safety car. E pelas imagens a gente consegue observar um bom público nas arquibancadas e algumas pessoas circulando, né? Que é uma das marcas da Fórmula E, corridas de rua, para que de repente você não tenha ingresso, mas está zanzando ali por perto e acompanha. Olha ali aquela passarela cheia de pessoas acompanhando. Não pagou ingresso, tá dando uma de malandro. Aí é um lugar bacana, hein? Olha lá. Todo mundo filando uma corrida. Alguém acha que o DiCaprio tá ali? Acho que não, né? Não. Acho que o DiCaprio não está naquele local. Safety car, Nelsinho Piquet o primeiro. O de Graça começou com alguns problemas, sendo muito atacado, o Thiago, mas segue vivíssimo na prova, é o quinto colocado. Sua expectativa para a prova do de Graça, vice-líder do campeonato, sempre andou muito bem, mas vem de duas corridas em que teve problemas técnicos ou mecânicos. O de Graça ele ficou preso ali, encaixotado pela má largada do Abt e do Nicolas Prost, não tinha por onde fugir, até acabou cortando a chicane, perdeu uma posição, tentou um ataque depois para cima do Prost, ficou também, quase perdeu a posição para o Vergne. Então é um piloto que tá, e já dá para ver até pela porcentagem de bateria, que já está naquela estratégia de segurar um pouco mais a bateria para ter um avanço no final. Talvez ficar uma volta a mais do que os demais pilotos e ter uma volta a mais depois para pisar fundo na metade final da prova. Vamos para a relargada ali, Nelsinho Piquet tentando dar o pulo na relargada. Safety car indo aos boxes em instantes, Nelsinho Piquet puxa a fila. Daniel Abt, esse carro colado no brasileiro. Ainda não tivemos a relargada, mas agora Nelsinho já vem para a última curva do circuito, dá uma saída de traseira que quase lambe o muro, bandeira verde, reiniciada a prova. Etapa de Long Beach que você acompanha aqui no Fox Sports. Abrimos a volta de número 8, Nelsinho Piquet, e olha o Vergne usando o Fan Boost para cima do Prost. Já vem o Vergne, atropela o Nicolas Prost, deixa seu compatriota para trás e assume a terceira colocação. E olha o de Graça indo também para a dança. Já vem o brasileiro, deixa Prost para trás, bela manobra de Lucas de Graça. Nelsinho o primeiro, Abt o segundo, Vergne o terceiro, de Graça o quarto.
Nicolas Prost aqui. Nicolas Prost tem algum problema. Antônio Félix da Costa vai para cima, vem lento, perde performance o líder do campeonato. Não foi só o Fan Boost que deixou para trás. Tá lento, vem a fila inteira. Passou um, veio todo mundo. Vem mais um carro que é o Sarrazin, D'Ambrosio tá junto. O Prost tendo bastante problemas e agora fecha a porta do Sarrazin. O Buemi também já passou o seu companheiro Prost. Que coisa, hein? O Nicolas Prost dando muita dificuldade para o pelotão intermediário. O Vergne passou de graça. Temos ali o carro virado, o carro da equipe do Trulli, é o Trulli, com o companheiro do Nelsinho, Charles Pic. Aos poucos a gente passa a ter a identificação mais rápida, uma categoria nova. Bruno Senna mas também. Temos o Trulli fora da prova. Bruno Senna ganha mais uma posição ali na esquina da Shoreline Village Doctor. Você viu só, o Nelsinho Piquet é o líder. O Bruno Senna também ganha posições. Daqui a pouco teremos a confirmação da posição do Bruno Senna. Bandeira amarela e safety car agora. Safety car de novo, naquele hairpin ali tivemos um toque do Trulli com o Charles Pic. O Prost teve problema, trouxe agito para todo mundo, virou realmente boi em rio de piranha, Flávio Gomes. Fez fila para passar, né? E aí muita gente conseguiu levar a posição do Nicolas Prost e, para sorte dele, há um safety car agora, porque aí ninguém mais pode ultrapassá-lo, mas perdeu posições importantes, caiu para a 5ª colocação. O Lucas de Grassi e o Vergne aproveitaram muito bem e esse momento de vacilo do Prost, ou de algum probleminha técnico, conseguiram ganhar 2 posições. Tá boa a corrida ainda para o Nelsinho. Quando as coisas dão uma respirada, como é o caso agora, o Nelsinho vai se mantendo no controle da corrida sem maiores problemas. Tá aí o Charles Pic tentando voltar para a prova, porque foi com ele o toque. Ele já trocou de carro, volta para a prova, é outro que vai ter problemas para ir até o final por conta do consumo de energia que ele terá com esse carro, que terá de fazer 29 voltas, né? A previsão é de que na volta 20, mais ou menos, 19, 20, 21, os pilotos comecem a trocar de carro. O Sam Bird e o Charles Pic já trocaram e vão chegar ao final da corrida se arrastando. Aí as imagens aéreas do momento que o Nicolas Prost perdeu performance. Atrapalhou todo mundo. Nossa senhora, mas o Charles Pic deu uma viajada, hein? O Trulli tá em uma fase, a gente já olha o Trulli fora e fala, o Trulli comeu bola. Nesse replay, olha lá, Charles Pic, olha lá, freia. E ele não freou, acertou o Trulli em cheio. O Trulli que estava 5 posições na frente dele. É inacreditável o que o cara fez. Exatamente. Jerônimo foi lá e segurou na freada, mas é muita confiança. Às vezes o piloto sente, meu companheiro de equipe conseguiu fazer uma manobra muito bonita, eu vou querer fazer igual e não precisa confiar em todo mundo, né? Eu preciso confiar em 10 pilotos que não vão me ver. É realmente um negócio muito sério. O Charles Pic tira o Trulli da corrida. Os 3 brasileiros no top 10, hein? Nelsinho Piquet lidera, Lucas de Grassi é o 4º colocado e o Bruno Senna está em 9º. Aí o Jarno Trulli voltando. Sempre gostei bastante do capacete do Trulli, na Fórmula 1 era diferente, mas gosto bastante do capacete do italiano. Ô, Thiago Alves, gostaria de ouvir os brasileiros na zona de pontos, sendo que um lidera, o outro luta pelo pódio. Há muita coisa para acontecer, até por esses acidentes. Já fica claro que não dá para contar com os pontos garantidos. Mas os pilotos brasileiros estão muito bem nesse início de corrida, Thiago. E fazendo provas interessantes, ganhando posições. O Bruno ali na zona do tiroteio com dificuldades, mas ganhando posições, avançando. Ele que costuma, né, avançar durante a prova. O Nelsinho, uma largada incrível. E o de Grassi, novamente cerebral, partiu para o ataque naquele momento do Prost para não deixar o Vergne, que é um piloto perigosíssimo, avançar. E ali, de novo, conservando energia, de novo, o piloto que mais tem energia no carro. Ou seja, tinha com 69% de bateria, enquanto outros já estavam com 66%, 65% alguns. Essa é uma característica do de Grassi, ele é bem cerebral, enquanto o Nelsinho também é inteligente, mas ele é um pouco mais rápido. E o Bruno ali administrando numa situação até confortável agora, ganhou 3 posições, tem como partir para cima do D'Ambrosio. Respondendo aqui ao Jovesi Chouet, ele perguntou se em termos técnicos a Fórmula 1 tem algum envolvimento com a Fórmula E. 2 equipes de Fórmula 1, a Williams e a McLaren, têm envolvimento direto com a Fórmula E, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo câmbio, desenvolvendo centralina, enfim. Há um envolvimento sim, uma ligação muito estreita hoje entre pelo menos essas 2 equipes da Fórmula 1, a Williams e a McLaren, com a categoria. Fora a Renault também, que é responsável também pela integração de tudo, de todos os sistemas. Estamos na volta de número 11. Você que ligou a televisão agora,
não sabem ainda o que é a Fórmula E. A Fórmula E vem num crescimento de público gradual, gradativo, afinal de contas, é a sua primeira temporada. Cada piloto tem 2 carros. Vamos ver o Trulli espinafrando o pique. O que aconteceu? Eu não sei direito. Ele estava atrás, uma manobra estranha. É um fim de semana difícil para mim, muitos problemas. Um pouco de azar, né? Ele falou, ando com muito bad luck, com muito azar recentemente. O safety car vai para os boxes, vai recomeçar a Fórmula E com Nelsinho Piquet puxando a fila. O piloto brasileiro está à frente deste carro que estamos de carona. Vamos com Daniel Abt. Primeiro colocado, Nelsinho Abt, o segundo, o terceiro é o Verne de Grassi na 4ª posição. O Bruno Senna é o 9º colocado. Aí a chicane logo depois da reta dos boxes, que não é exatamente a reta dos boxes, mas a gente pontua sempre a reta dos boxes como onde há a largada. Carros 88 e 10, o 10 é o Trulli, 88 é o Pique, os carros sendo investigados. O Pique provavelmente vai carregar alguma punição, porque passou do ponto literalmente neste começo de prova. Podiam ser choques elétricos, talvez. Nelsinho Piquet, assim você não derruba, Flávio Gomes. Olha ali a disputa de companheiros. O Prost parte para cima do Buemi, o Buemi parte para cima do Prost. E quem leva a melhor nessa disputa é o suíço. O Buemi deixa Prost para trás. Antes do safety car, o Prost vinha com dificuldade. Agora quem mergulha é o Sarrazin. É o Sarrazin que mergulha para cima. O da Costa. O da Costa mergulha para cima do Prost. Ninguém está considerando o Prost que tem problemas, mas ele tenta um troco. Olha o Prost tentando o troco. Ele vem por fora. Por dentro temos o Antônio Félix da Costa, mas daí houve o corte justamente para Lucas de Grassi. Os primeiros colocados nestas primeiras voltas aí, os 6 primeiros colocados. De Grassi dá uma encostada ali no Verne, tenta ganhar a 3ª posição, entrar na zona do pódio. Nelsinho sempre abrindo em relação ao Daniel Abt. Isso é muito importante para o brasileiro, até para ter uma margem boa na entrada nos boxes e voltar na 1ª posição. Volta de número 13, 1/3 da corrida. Eu falava que você que se juntou agora à Fórmula E, os carros, os pilotos trocam de carro geralmente na metade. Olha o de Grassi se aproximando. O de Grassi na reta pegou o vácuo, se aproximou bastante do Verne. Pegar o vácuo ajuda, mas na Fórmula E o aquecimento das baterias é sempre uma grande solução de compromisso. Os carros, os pilotos trocam de carros, mas quando há um safety car fica aquela dúvida, vão parar exatamente na metade ou não? A batalha pela 6ª posição muito intensa. Antônio Félix da Costa, Nicolas Prost, D'Ambrosio e o Bruno Senna também se aproximando. Aí a luta pelo 3º lugar. O 5º colocado é o Sebastian Buemi, se aproximando bastante do Lucas de Grassi. E nós lembramos que ele fez a pole, só que foi punido. Então, durante todo o fim de semana, andou muito bem. É bom o de Grassi ficar esperto com o Buemi, que tem uma boa vantagem para o da Costa. Este é Bruno Senna na tela do Fox Sports na luta pelas posições intermediárias. Vamos com o som futurista da Fórmula E aqui no Fox Sports. Como disse o Flávio Gomes, parece mesmo um duelo de sabre de luz. E já parte o Lucas de Grassi para cima do Jean-Eric Verne. Quem estará do lado negro da força? É o de Grassi tentando um lugar entre os 3 melhores. O Sam Bird, que já teve problema, usa o Fan Boost, está lá atrás, é o 18º colocado. Este é o carro do inglês, que está entre os primeiros colocados no campeonato. Então, para Nelsinho, para o de Grassi, o fato dele estar no fundo do grid é importante. Olha o de Grassi, já sorri no retrovisor do Jean-Eric Verne. Verne atento com o brasileiro, se mantém à frente ao 3º colocado. E o Buemi se aproxima a cada volta. A diferença do de Grassi caiu 55 milésimos para o Verne para o de Grassi. Houve essa redução, o piloto brasileiro está encostado, mas não consegue a manobra. Mas está com um carro mais rápido, claramente mais rápido. É só uma questão de estudar um pouquinho e tentar no melhor ponto de ultrapassagem, onde também não corra muito risco, né? Porque está com um carro melhor, está com um carro um pouco mais rápido, mas não pode correr o risco de uma batida, algo assim, até porque o Prost está atrás dele, com quem ele luta pelo título, e o Sam Bird lá atrás, em 18º, já com o seu 2º carro. Então, para o Lucas de Grassi agora é hora de fazer uma corrida muito com a cabeça para tentar chegar na frente dos seus principais adversários. E ele se aproxima muito nessa freada. Neste hairpin, ele faz cócegas ali na traseira do Jean-Eric Verne. O Verne fica atento, porque o de Grassi está coladaço, vem num ritmo muito bom.
esta é a luta mais interessante neste momento da prova em Long Beach. A diferença entre os dois praticamente inexistente. Na última volta marcaram o mesmo tempo quando eles estão colados. Não dá muito para fugir disso, a não ser que o da frente comece a abrir em relação aos demais. O Bruno Senna segue em 9º lugar. A diferença do Nelsinho para o Daniel Abt é de 1.9 e o Sam Bird lá atrás no pelotão, mesmo uma volta atrás, fez a volta mais rápida da prova, lembrando que a volta mais rápida dá 2 pontos para esse piloto. Então o Bird tentando pelo menos salvar esses 2 pontos no campeonato, já que ele não terminará a corrida. E aí o carro do companheiro do Nelsinho, Charles Pic, dá para ver ali na frente. Depois do toque com o trulho, o carro balança, parece um liquidificador, tá chacoalhando a peça, mas a culpa foi dele. Aí os primeiros colocados, Nelsinho, Abt, Vergne, de Graça e Buemi, os 5 primeiros da prova. Cadu Ferreira aqui. Cadu Ferreira perguntando se o Sam Bird, que bateu o primeiro carro, trocou de carro, né, no início da prova, poderia trocar de novo caso o carro fosse consertado. Não. O piloto pode fazer uma troca de carro apenas, vira a festa do caqui, né? Ele pode fazer uma troca de carro apenas, e como disse o Thiago, ele vai chegar até o final da corrida, se chegar até o final da corrida, vai chegar com o carro andando a 2 por hora, porque não terá energia suficiente para tanto. 17ª volta em Long Beach. 6ª etapa da Fórmula Este. Essa imagem aérea mostra mais uma vez a luta pelo 3º lugar. Puxando ali a fila, o carro branco, azul, Vergne, o amarelo, vermelho, de Graça e atrás o Buemi. São 3 pilotos muito qualificados, os 3 com passagem pela Fórmula 1, vencedores. O Daniel Abt agora também virando mira, já está na linha também de tiro do Vergne. E o Nelsinho tenta se aproveitar dessa disputa para abrir vantagem. Ele tenta abrir vantagem por enquanto 1.9. 1.9 tem de vantagem o Nelsinho em relação ao Daniel Abt. O Flávio falou uma coisa muito importante. Dos 5 primeiros colocados, na luta real ali na frente, o campeonato tem muito chão ainda. Mas Nelsinho, de Graça e Buemi. E o líder Nicolas Prost ficou para trás. Então para os 2 brasileiros é um ótimo momento. Olha a freada ali com Lucas de Graça se aproximando muito do Jean-Éric Vergne. Uma prova bastante equilibrada. E aí temos os gastos com a bateria, Thiago. E aí entra aquela conta do de Graça. 34% para o de Graça e próximo aos demais pilotos, principalmente em relação ao Abt. Nelsinho com 26, indo com tudo. Tanto que ele vai abrindo a vantagem de 2.4 ali, ele está abrindo constantemente 3 décimos por volta para esse segundo pelotão com o Abt, Vergne e de Graça. Vamos de carona com Daniel Abt aqui no Fox Sports. O carro ali na frente é Nelsinho Piquet, o líder da prova. O hairpin, a redução e agora a aceleração. Nelsinho no radar, mas não na mira exatamente. Conseguiu uma boa vantagem. Usando toda a sua força, toda a sua máxima potência, 150 kW, é o gráfico da direita. (24% a bateria de Daniel Abt, o segundo colocado. Estamos chegando na metade da prova. Deu uma esparramada ali, lambeu o muro, buscando toda a potência que tem o seu carro da Audi Sport. E é a luta entre o D'Ambrosio. Temos o Duval fazendo uma linda disputa com o Duran. Chegando também na briga o Alguer Soares, piloto da Virgin. É um pelotão ali inconsequente. Quando você está em 15º, 16º, aí você realmente senta a bota. E é um show para quem está acompanhando. Os pilotos ali no pelotão intermediário. Você liga aquela chavinha, né? Famosa. E dane-se. E vai que vai. Olha, tem gente aqui perguntando o peso, se tem algum controle de peso depois da corrida, o peso do carro da Fórmula E. O carro da Fórmula E pesa 896 quilos, esse é o peso mínimo, incluindo o piloto. E desses 896 quilos, 320 são de bateria. Como ninguém joga a bateria no meio da pista durante a corrida, ninguém vai arrancar uma bateria e jogar fora para ficar mais leve, né? O controle existe, é claro, mas basicamente para ver se alguém não tem gasto de combustível líquido, né? Então para ver se alguém ultrapassou alguma coisa antes da corrida. Durante a corrida o carro não tem como mudar de peso, a não ser que o piloto emagreça demais, não é, Felipe? Imagina se um cara como o Nicolas Prost emagrecer uns 3 quilos durante a corrida, pode ser que o carro fique abaixo do peso mínimo, mas até isso é considerado numa corrida de automóveis. E vimos ali uma imagem aérea muito bonita, mostrando do segundo colocado ao 5º. Pilotos realmente brigando demais. Aí o Leonardo DiCaprio, o Adrian Brody e o pessoal atrás só no celular. Flashes, flashes, flashes. Olha lá, mamãe, estou atrás das
feras de Hollywood. Mas tinha um cara na frente do Leonardo DiCaprio, não tava nem aí pra corrida, olhando pro Leonardo, aquele olhar lânguido, né? Enquanto o bicho pega, você acompanha aqui no Fox Sports. Que Leonardo DiCaprio e Adrian Brody. Vamos com Piquet, Abt, Werner, de Graça e Buemi e Antônio Félix da Costa. Entre os 6 primeiros, 3 pilotos lusófonos, né? Os 2 brasileiros e o português, o Bruno Senna, está em nono, a 6 décimos do D'Ambrosio e a 1,6 do Sarrazin. Conseguiu uma certa vantagem o Bruno, que tenta somar pontos e fazer aqui nem atacante que está em jejum de gols, aquele famoso sai zica, porque vou falar para você, o Valdívia tá deixando o Bruno Senna na mão. Vem o Abt em segundo, para quem não sabe, o Valdívia é o nome do carro. E aí a freada com o carro da Edams é o Nicola Prost sendo bastante pressionado pelo carro do D'Ambrosio. D'Ambrosio parte para cima do... E aí o toque. Opa! Nicola Prost passa no ponto no hairpin, que tá fazendo o pessoal dar uma viajada. O Bruno Senna consegue uma posição, mais uma. O Heidfeld no box. Temos o D'Ambrosio ainda na pista e nessa o Bruno Senna se deu bem ao 7º. E tem condição de partir para cima do Nicola Prost. Temos justamente Nicola Prost em 6º, Bruno Senna em 7º, 8º, Jérôme D'Ambrosio. E quem vem para o box é o Daniel Abt. Os pilotos chegam agora para a primeira e única parada, se tudo ocorrer bem, Flávio Gomes. Para trocar pneus. E também espelhinho e motor e o resto e o carro inteiro. E é uma troca diferente aqui em Long Beach porque não tem aquelas garagens, né? O box você fica mais distante, então é um diferente aqui, tem que andar um pouco mais. A parada são um pouco mais longa. Acho que o de Graça ficará uma volta mais do que o Nelsinho e o Werner nos boxes. E é bom lembrar que as paradas não estão acontecendo exatamente na metade da corrida, porque a gente teve 2 entradas do safety car e por isso os pilotos puderam economizar um pouquinho de energia e esticar um pouquinho o primeiro stint. E olha, ali a gente observa o cronômetro à esquerda, o Nelsinho indo para os boxes, o Werner também, o Buemi, o de Graça e o Antônio Félix da Costa, foi todo mundo. Só não, pelo jeito, o Bruno Senna. E um detalhe, na pista, não vimos a imagem, mas o computador mostra, o Buemi passou o de Graça. Temos aí o Nelsinho Piquet, sua equipe já fez grandes trabalhos nas etapas anteriores, mas em Miami deixou o brasileiro na mão. Estamos na hora da verdade da prova em Long Beach. Tem vaga para parar o carro, né? Exato. Na mureta, direitinho. Exatamente. Não precisa colocar cartão de zona azul e depois voltar para a pista. E também não precisa pagar frentista, tá? Realmente tudo nos devidos conformes. Flanelinha, não precisa pagar flanelinha. Flanelinha, é verdade. Nelsinho Piquet, Werner, Buemi, de Graça, os pilotos que lutavam pela ponta no box. O Prost também, o Senna ficou. Bruno Senna ficou. Importante para Bruno Senna, uma boa volta. Olha aí o Bruno Senna, vamos com ele. É o líder da prova, né? Pela primeira vez na temporada. Ele, Duran, é o segundo colocado, pra gente ver que Banana está comendo macaco nessa corrida nesse exato instante. O Duran, que é um piloto muito fraco, né? E agora o Bruno Senna vem para sua troca de carro. Vai nessa, Bruno Senna, um bom trabalho para a equipe, ali esperando o Lucas de Graça, existe tempo mínimo e também você não pode ser lançado à pista de forma imprudente. Ali quase o toque, o Nelsinho Piquet pelo jeito voltando à frente, com uma vantagem um pouco menor e o Lucas de Graça ganhou a posição do Buemi. Na pista o suíço tinha levado a vantagem, olha o Abt que parou uma volta antes. Na frente do de Graça, mas muito próximo o brasileiro. O Buemi ficou para trás, o Prost é aquele que está vindo. Daqui a pouco nós teremos a atualização. Piquet o primeiro, o Werner o segundo, Abt o terceiro, de Graça o quarto, quinto o Buemi. Daqui a pouco a gente confirma esta panorâmica das classificações dos primeiros colocados, mas este é o líder. Nelsinho Piquet lidera a prova, é o 6º neste momento. Quando a gente diz lidera, os outros pilotos já pararam e em condições normais ele assume a ponta, fazendo um ótimo trabalho até aqui, tanto o brasileiro quanto sua equipe, a Channel Racing. Assim que ele passar pelo pit lane, ele vai ultrapassar Senna, Duran, Duval, Alguersuari e Piquet, aqueles que estão fazendo a troca de carro, os últimos a pararem. A corrida está muito com a cara do Nelsinho, né? Que está liderando sem grandes problemas, sem ter sido muito pressionado. O Thiago chamou atenção para isso, ele consegue abrir 3, 2, 4 décimos por volta em relação ao segundo colocado e vem fazendo uma prova muito segura. Agora é uma questão de saber como é que ele vai estar, como é que vai estar o seu carro no final da prova. Mas e olha aí, Senna versus Prost, hein? É Senna versus Prost. Quem é que vai virar à frente? Bruno Senna fecha a porta para Nicola Prost. Belo trabalho da equipe Mahindra. O brasileiro deixa o francês para
atrás. É sempre o máximo. Quando Senna e Prost batem roda na pista e o brasileiro levou a melhor dica, Thiago Alves. Interessante movimentações nos boxes ali. O Vergne ganha a posição do Daniel Abt. O Abt era o segundo, o Vergne o terceiro. E o Senna, excelente parada, estava em nono, foi para sétimo. E eu dizia apenas, é o caso de a gente saber como é que estarão esses carros no final da prova, mas como eles pararam depois da metade da corrida por conta do safety car, ninguém vai precisar economizar muita energia nessa parte final da corrida. Creio que todo mundo vai chegar ainda com o carro muito bem. Esse é o Sunbird, que para definitivamente, né? Pousou e não fará nenhum ponto, o que é muito bom para aqueles pilotos que estão disputando com ele ali as posições na classificação. Então agora, como eu dizia, a corrida muito com a cara do Nelsinho, que faz uma prova excepcional desde a largada muito boa, assumiu a ponta e até agora não deixou para ninguém. O Sunbird é o terceiro colocado no campeonato com 52 pontos, portanto é um abandono importante e representativo neste momento em Long Beach. 25 voltas completadas. Aí temos a recuperação da imagem de mais uma disputa, que é o Loic Duval. Nossa, pau, né? Você vê que ele perde o controle de seu carro. A equipe Dragon Racing e plum, os dois seguem, mas realmente vai ficar complicado. Imagina, a gente já viu... Opa, olha o Lucas de Graça, muito colado em Daniel Abt. Este é Nelsinho Piquet, o primeiro colocado. Abriu boa vantagem. Vergne também abre para os carros da equipe Audi Sport. Estes dois, o primeiro desta dobradinha é o Abt, o de Graça logo atrás e o Buemi se aproximando. Ali atrás, o couro comendo entre Bruno Senna e Nicolas Prost. Acho que o de Graça é uma grande vantagem, porque como o Abt parou uma volta antes do que ele, então deve, na última volta, pelo menos ter um pouco mais de liberdade de partir para o ataque contra o seu companheiro de equipe. Ele que também tem um Fan Boost, que pode ser outra vantagem. A diferença entre os dois de 350 milésimos. Tomada aérea muito bacana, vamos acompanhar o duelo dos dois. E de novo, no visual, a gente tem a impressão de que o Lucas tem um carro um pouco melhor, um pouquinho mais rápido do que o carro do Abt, que por sua vez é também seu patrão, né, de uma certa forma. A equipe é a Audi Abt. Portanto, todo cuidado é pouco para ultrapassar o patrão. Exatamente. O pai do patrão tá de olho ali na câmera, né? Olha, se viajar, vai ter chicotadas elétricas, como disse o Flávio Gomes. Aí Nelsinho Piquet liderando, fazendo um bom trabalho. Ele que corre na China Racing, esse um de seus superiores. Ali você vê pelo peito o logo da equipe. Está de olho o Team Principal, que agora, óbvio, me foge o nome, mas daqui a pouco eu confirmo. É o Nelsinho Piquet, que vem para conquistar a sua primeira vitória, mas ainda há muito chão, muita corrida. A diferença do brasileiro, aí nós temos as parciais do Nelsinho, as voltas. Ele foi mais rápido que o Vergne 2 voltas seguidas, e na anterior o Vergne tinha ganhado tempo, mas sempre muito pouco. E a vantagem dele é boa neste momento. E continua uma bela batalha, Abt versus de Graça, a batalha que vale pódio, vale o terceiro lugar. E na hashtag Fórmula E no Fox Sports, muita gente mandando mensagem aqui, só que tem o Renato Versosa, ele chegou hoje de Martin, né? Pessoal, dá para vocês fazerem um resumo de como é esse campeonato? Hoje não vai dar, né? Ele perguntou, é a primeira corrida? Não, é a sexta já. Então você chegou um pouquinho tarde, Renato Versosa, mas você acompanhando a gente aqui no Fox Sports, temos vários programas sempre falando da Fórmula E, para você se informar direitinho. Estamos na sexta etapa e o campeonato que está pegando fogo até agora. E temos, Renato, e já que você chegou de Marte, como disse o Flávio Gomes, fique conosco na terra, fique conosco em Long Beach. Próxima etapa em um mês em Mônaco. A corrida, como você percebe, ferve. São carros elétricos, mas não vai dar para passar um resumão da categoria. Este é o 6º capítulo, etapa em Long Beach. E temos 2 brasileiros entre os 4 primeiros colocados. O Lucas de Graça é o vice-líder, o Nelsinho Piquet na 4ª colocação do campeonato. Mas agora ele é líder e está tentando assumir a liderança da competição. Parece improvável porque o Prost continua bem, mas vai se aproximar uma barbaridade enquanto o Lucas de Graça tira umas finas do Abt. A luta continua intensa, Thiago Alves. Eu ficaria de olho no Buemi também, se aproximando dessa batalha indefinida entre o Daniel Abt e o Lucas de Graça. O Buemi também é um piloto muito bom e olha lá. Muito bom e quase mais um toque no hairpin da discórdia. Já tivemos 2 batidas ali bem intensas. É uma luta, mais uma vez, envolvendo um carro da Dragon Racing no pelotão intermediário. Sempre disputas sanguinárias, né? Que é realmente quando todo mundo, como disse o Flávio Gomes, aperta aquele famoso botão que não é o de turbo e viram
praticamente pilotos inconsequentes. Ao lado esquerdo da tela, os primeiros colocados, aliás, todos os colocados, os 3 brasileiros entre os 6 primeiros. Entre os 6 primeiros, aí a disputa entre Heifel e D'Ambrosio vale pontos. E olha o Lucas de Grassi mais uma vez partindo para cima de Daniel Abt. E tá muito bem na corrida também o Bruno Senna, diga-se, né, que largou bem lá atrás, já ocupa a 6ª colocação. Como disse o Thiago, fez uma ótima parada, se manteve na pista um pouco mais, assumiu até a liderança nessa volta que ele ficou a mais na pista antes de trocar de carro, voltou numa 7ª colocação, passou o Prost e já é o 6º colocado. É isso que o Bruno precisa nesse ano. Não luta pelo título, mas ele precisa mostrar constância, capacidade de reação para poder permanecer na categoria, fazer uma carreira na Fórmula E que está apenas começando, está apenas no seu 6º dia de vida, como diz o Felipe Mota, né? Porque tudo acontece num dia só, tudo no sábado, é o 6º dia de vida da Fórmula E. E aquela câmera on-board era do Buemi, você dava para ver como o Buemi, nos olhos do Buemi, que ficam atrás daquele belo nariz, a linda disputa dos carros da Audi Sport. O Lucas de Grassi partindo para cima do Daniel Abt. São pilotos que disputam neste momento um pódio. Nelsinho Piquet é o primeiro colocado, o Vergne o segundo, a Abt, de Grassi e Buemi os 5 primeiros. E aí, o momento em que a gente percebe o som da Fórmula E com os carros se pegando. Vamos sentir esta verdadeira sinfonia da Fórmula E, virando o Vergne, passando os 2 carros da Audi Sport e o Nelsinho Piquet puxa a fila. Passa o Nelsinho, lidera, abre mais uma volta, 31ª. O Vergne não está colado, mas não dá para esquecer. O francês é o segundo. Daniel Abt, Lucas de Grassi e Sebastian Buemi, os 3 pilotos que lutam pela 3ª colocação. E aí a luta Bruno Senna e Nicola Prost. Senna versus Prost já aconteceu antes neste ano. Os 2 que foram companheiros também na Stock Car, na primeira corrida em Goiânia. Lutam pela 6ª colocação, por enquanto o Bruno é o 6º colocado e o Prost, que é líder do campeonato, é o 7º nesta prova. Mais uma vez uma tomada aérea bacana, luta intensa. Abt, de Grassi e Buemi. Faltam apenas 8 voltas, os pilotos têm mais de 50% de energia disponível nos seus carros. Não teremos problemas no final por conta daquelas 2 entradas do safety car e até por conta de, na minha visão, até um número um pouco conservador de voltas para essa corrida, apenas 39, dava para ser um pouquinho mais. De qualquer maneira, isso é muito bom para quem? Para quem está lá na frente. Caso do Nelsinho Piquet, que faz uma corrida incrivelmente segura, né, com uma vantagem que é rara na Fórmula E, entre o primeiro e o segundo colocado. Está com tudo para vencer pela primeira vez, 35 anos depois da vitória do seu pai, aí mesmo em Long Beach pela Fórmula 1. Thiago Alves, olha, não é exagero, não é forçação de barra. O Bruno Senna se aproxima um pouco do Buemi. A diferença é menor, o drive-thru pro Abt, hein? O 66 é o Abt. Usou mais do que a potência. Alguém precisa avisar o de Grassi. O Nelsinho já perdeu a corrida porque foi passar o Trulli que tinha punição. Sai da frente, homem. É o Daniel Abt, o 3º colocado. O de Grassi, o 4º. E o alemão vai sofrer uma punição. Com isso, teremos de Grassi em 3º e o Bruno Senna vai para 5º. E o Buemi colado ali, frita o pneu. Uma disputa sem sentido, já que são companheiros de equipe. E o Abt tem punição. Alguém precisa mandar o recado ao papai, já que o pai é o dono da equipe, pega o telefone e liga para o filho, avisa para ele sair do caminho do Lucas de Grassi, Flávio Gomes. Não faz sentido, o Lucas tem de ser avisado, deve ter sido avisado. Prost com problemas, hein? Prost com problemas, e só para concluir, o Thiago, o Lucas precisa dessa informação, precisa ser informado urgentemente. O Prost está parando agora, abandonando a corrida. O que é péssimo para ele, que é o líder do campeonato. O Lucas de Grassi se encontra agora numa ótima posição para a classificação, vai ganhar a posição do Abt também. Então é preciso que todas essas informações lhe sejam passadas para que ele se mantenha tranquilo na corrida. Olha, eu não sou, matemática não é meu forte, mas a gente aprende trabalhando com automobilismo. Neste momento, com o abandono do Prost, com a vitória do Nelsinho e o eventual 3º lugar do de Grassi, já que o Abt terá um drive-thru, o Lucas de Grassi assume a liderança do campeonato e o Nelsinho a vice-liderança. Poderemos ter o Brasil com os 2 primeiros colocados no campeonato. Daqui a pouco a gente confirma que o Lucas assume a liderança, é óbvio. Mas o Nelsinho, com a vitória, dá um super salto na Fórmula E. Será que teremos os 3 primeiros colocados, os 2 primeiros colocados? De Grassi e Nelsinho, e aí o Abt pagando a sua punição. O de Grassi precisa ficar atento, porque o Buemi está se aproximando. E quem vem com o suíço é o Bruno Senna, Thiago Alves. Bruno Senna se aproveita disso, aproveita que o ritmo estava mais lento por causa do Abt, tenta chegar, aí o Abt pagando sua punição.
Eu fiquei com a impressão que o Prost também pagou uma punição. Vou tentar ver na cronometragem aqui, não sei se o Prost abandonou a prova. Mas também não foi anunciado por que seria essa punição do Nicolas Prost. Porém, cumpre a punição ali. A diferença, o Vergne vai tirando um pouquinho a diferença para o Nelson Piquet, mas ainda muito pouco. É coisa de 1/10 para um numa volta, 1/10 para o outro numa volta. Ainda eles compartilham muito, mas pouquinho vem chegando o Vergne ali, um pouco mais de emoção e tensão nesse final de prova. E de qualquer maneira, o Prost fica fora da zona de pontos. Ele ocupa agora na classificação a 15ª posição. A gente só confirma já se ele cumpriu uma punição e voltou para a pista ou se ele de fato abandonou. Mas de qualquer forma, ele está bem longe da zona de pontos, perde a liderança do campeonato para o Lucas, que vem firme na 3ª colocação. O carro de número 9 Buemi está sendo investigado. E é o do Buemi, que já foi punido na classificação. Estamos de carona com o homem. Acelere, Buemi, parte para a luta da 3ª posição com Lucas de Graça. E vamos juntos. Buscando o vácuo, o piloto suíço. Há uma diferença que, claro, favorável ao de Graça. É o 3º colocado, faltam 4 voltas. Que corrida, mais uma alucinante, mais uma eletrizante da Fórmula E que você acompanha com exclusividade no Fox Sports. O 5º colocado é o Bruno Senna, que tem mais bateria, hein, Thiago Alves? Ele tem mais uma gordurinha. Olha o Bruno Senna chegando na briga. Só falta punir o Buemi, o Vergne quebra e ficamos com os 3 brasileiros no pódio, que seria espetacular. Mas o Bruno Senna tem uma gordurinha a mais ali, que pode ser importante no momento decisivo da prova. A corrida vai ganhando contornos sensacionais para todos os fanáticos pelo automobilismo e, claro, pelo Brasil, que tem história nessa pista. Há 35 anos, Nelson Piquet venceu pela primeira vez na Fórmula 1 em Long Beach. E o Emerson Fittipaldi foi para o pódio. Será que vamos ter pódio duplo ou pódio triplo? Aí é um pouco demais. Mas por que não? Faltam 3 voltas e Nelson Piquet, este carro na sua tela, acelera para a vitória. É o líder até aqui. Vergne está atrás e a cada volta, Vergne é aquele carro atrás e a cada volta o Nelson abre mais. Ali, segura o homem, Nelson, segura esse carro, porque você tem vantagem e vem babando, tá babando, sedento por vitória. São 4 segundos e meio, um pouquinho mais de vantagem para o Vergne. É muito difícil de tirar, os dois estão com o mesmo nível de energia para gastar, faltando apenas 3 voltas, ninguém vai ter problema no final de bateria. Vamos ver se a gente escuta o rádio do Nelson. A impressão que deu era posicionamento de tempo mesmo. Ele falou X.1, que era aparentemente a diferença dele para o Vergne. Ele que é muito segura, né? É muito tranquila. A gente vê a distância no visual é grande para as corridas da Fórmula E que a gente tem. Isso é raro, tido, é raríssimo. Assim. A gente tem tido chegadas muito próximas, até pela diferença de energia de que cada um tem nas últimas voltas da corrida. Mas como a gente teve esses 2 safety cars razoavelmente longos, os pilotos puderam pegar os seus segundos carros já com poucas voltas, né, pela frente. Daí que não deveremos ter nenhuma enorme surpresa nesse final de corrida. Faltando 2 voltas e meia. Nelson o primeiro, de Graça o terceiro, quinto o Bruno Senna. Essa é a disputa que vale o 3º lugar. O carro do Buemi, o carro azul que pressiona o de Graça, sendo investigado. Neste momento não há mais informações. Vamos com a repetição de imagem, mais algum toque. O Sarrazin... Ô, louco. Ele com o Nick Heidfeld, hein? Sarrazin e Heidfeld num toque ali. Que é isso, garoto? Mandou. E é o Heidfeld que fica. Esse carro 23 eu guardo porque é o número do Michael Jordan. Eu faço relações para memorizar as relações esdrúxulas. Mas enfim, funcionam. E o Heidfeld vem, mas enterraram não um urubu. A família inteira. Que coisa, viu? Coitado, tá com muito azar. Ele e o Trulli, né? Muita gente perguntando o que acontece com os 2 veteranos. Bruno Senna um pouco mais lento, hein? Várias coisas, um pouco de azar também. Bruno Senna mais lento, como aponta o Thiago Alves. Vamos só acompanhar se é um problema pontual que vem perdendo contato com o Buemi ou se vai realmente ficando para trás. Bruno Senna, o 5º colocado, fazia uma ótima prova. E esse é outro que vem também com azar na Fórmula E. Tomara não seja o caso. Nelson Piquet, no hairpin da discórdia, vai abrir a última volta, hein? Nelson Piquet acelera para vencer pela primeira vez na Fórmula E. E temos, neste momento, a abertura da última volta com o Nelson Piquet. O piloto brasileiro, sim, está na última volta. E aí toda a apreensão nisso. O Campos está ali, Nelsinho vem e o Vergne vem tirando a vantagem. Tira a vantagem o francês nas últimas voltas. O de Graça é o 3º colocado, Bruno Senna o 5º. Vem Nelsinho Piquet com o Vergne se aproximando bastante. E junto com o Vergne, de Graça e Buemi também.
Muita apreensão na última volta em Long Beach. Foi neste palco que Nelson Piquet, o pai deste piloto, venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Isso foi há exatos 35 anos e naquela ocasião Emerson Fittipaldi subiu ao pódio em terceiro lugar. Será que teremos de novo a repetição? Primeiro lugar o Nelsinho, em terceiro outro brasileiro no caso de Grassi. Últimas curvas para Nelsinho Piquet. O brasileiro vem na ponta dos dedos, tomando muito cuidado para não tocar o muro. Afinal de contas, corridas de rua sempre com muros muito próximos. Ele vem em ascensão, já subiu ao pódio 2 vezes Nelsinho e agora cerra o punho para vencer pela primeira vez na Fórmula E. Vence Nelsinho Piquet, é a festa da China Racing, dá um salto no campeonato e Lucas de Grassi passa em terceiro. Fantástico o trabalho dos dois brasileiros. Bruno Senna aparentemente cruza em quinto. 3 pilotos no top 5, 3 pilotos do Brasil muito bem colocados. Que trabalho do Nelsinho, incontestável. Ele fez uma largada, mergulhou por dentro, aí em homenagem ao seu pai que venceu, repito, em Long Beach. Por isso o motivo deste capacete especial. Aplausos para Nelsinho, ele está aplaudindo sua equipe, o público e, claro, o fã brasileiro, através do Fox Sports, aplaude você, Nelsinho, que fez um ótimo trabalho. Que corrida de Nelsinho Piquet, Flávio Gomes. Muito boa a corrida, excepcional, beirando a perfeição, só não largou na pole position, mas conseguiu, logo na primeira chicane, assumir a liderança com uma manobra de muita habilidade, de muito controle do carro. E olha, é um simbolismo enorme, né? Esse capacete em Long Beach, 35 anos depois. Flávio. É um negócio bonito de ver, bacana de ver, porque a gente sabe da história, da importância que tem o Nelson Piquet na história do automobilismo brasileiro. E aquilo que o Nelsinho tentou fazer, traçar o mesmo caminho que o seu pai na Fórmula 1, não conseguiu. Buscou outros caminhos e agora na Fórmula E ele chega ao pódio pela terceira vez e consegue a primeira vitória, o 6º piloto diferente a ganhar corridas em 6 etapas da Fórmula E. Uma vitória muito merecida, brilhante do Nelsinho Piquet, e eu diria que foi a vitória de maior autoridade até agora no campeonato, né, que a gente teve sem ser ameaçado a partir do momento que assumiu a liderança. Parabéns ao Nelsinho Piquet, parabéns aos 2 outros pilotos brasileiros que chegam, o Lucas em terceiro e o Bruno na 5ª colocação. E esse capacete realmente traz lembranças muito bonitas para todos aqueles que gostam do automobilismo. E com a história que foi iniciada em Long Beach, Nelsinho Piquet venceu, foi iniciada antes da Fórmula 1 em outros lugares. Ele começou em 78 na Fórmula 1, mas em 80 foi quando ele deu aquele soco no estômago. Ó, meu amigo, meu nome é Nelson Piquet. Nelson Sotomayor Piquet, estou na área para mostrar o meu talento. E o Nelsinho já vinha batendo na trave na Fórmula E e conseguiu em Long Beach uma vitória incrível, uma manobra na primeira curva sensacional e depois incontestável, foi embora. É o que disse o Flávio Gomes. Isso não aconteceu em nenhuma das 5 etapas anteriores, um domínio tão impressionante. Eu vou ouvir o Thiago Alves, mas já quero convidar, daqui a pouco tem cerimônia do pódio, daqui a pouco você participa, queremos ouvir a sua opinião através da hashtag Fórmula E no Fox Sports, hashtag Fórmula E no Fox Sports, que eu tenho certeza que você, como nós, ficou arrepiado. Foi uma imagem lindíssima de Nelsinho Piquet levando a melhor e ele agora estaciona o seu carro da China Racing para fazer a festa com seus mecânicos, com seus chefes. Que corrida, mas também temos de falar Lucas de Grassi no pódio, Bruno Senna em 5º. Que corrida do Brasil neste fim de semana de Páscoa, meu caro Thiago Alves. Sensacional. Olha a festa aí. Sensacional, festeja Nelsinho Piquet, que não vencia uma prova em monopostos desde 2006, na época da GP2, e não vencia uma prova desde a Truck Series em Las Vegas, sua última vitória na NASCAR em 2012, isso. Ele que não vencia uma prova, festeja com seus fãs ali. Como você mesmo disse, uma importante corrida de brasileiros. Lucas de Grassi, seu 4º pódio em 6 provas na temporada. O próprio Bruno Senna também ganhando 7 posições desde a largada, largou em 12º e conseguiu chegar ali na posição. Ele passa ao lado do de Grassi, vai para o pódio, vai para a grande festa, um momento importante. Realmente Nelsinho, depois de bater na trave em outras provas, consegue essa vitória e o Brasil se firmando aí como um país forte no campeonato, com 2 pilotos realmente disputando o título. E eu não queria jogar pimenta nessa... Mas pode jogar. Passa Lucas de Grassi e Nelsinho, os dois não se cumprimentam. Verdade. Eles não são próximos, e não é natural. O piloto que cresce competindo desde os 6, 7, 8 anos não tem como festejar tanto assim. A irmã, a Kelly Piquet, nesse momento cumprimentando o Nelsinho, os dois
são rivais. E assim como o Nelson venceu em Long Beach e tinha um outro rival, um brasileiro na Fórmula 1 chamado Ayrton, temos um grande duelo. O Lucas, com o terceiro lugar, assume a liderança. E o Nelson é vice-líder. Vamos ouvir as palavras, vamos ouvir o vencedor Nelson Piquet. É difícil de acreditar, tudo deu certo. O primeiro fan boost. Esse capacete significa muito. O capacete do seu pai na primeira vitória na Fórmula 1. Acho que não vou dar para ninguém esse capacete, vou guardá-lo para sempre. Faz muito bem, eu também não daria. Well, honestly, at like about 4 laps, let's say 6 laps to go, the team went, okay, quando faltavam more coasting. I understood no 4 coasting. ou 6 voltas para terminar a corrida. O termo novo, coasting, é de levar o carro na banguela. Mais coasting, ele entendeu no coasting. Então ele sentou os pés e dançou. Quase dançou. O carro estava muito bom, tudo funcionou, a largada foi excepcional, como todos nós pudemos ver. You've had a really consistent day today. You know, you said you've got a lot of control of the car now. Being the 6th winner for the 6th race, sexto vitorioso em 6 corridas, a moça perguntando para ele, né? O controle do carro que ele já aprendeu a dirigir muito bem. Desde o começo, no começo do campeonato, ele não tinha ideia do que poderia acontecer nessa temporada. Agora está falando do que é legal ganhar na Califórnia. A namorada dele está lá, a família dele está lá também. Vai ser uma grande festa para comemorar a vitória hoje à noite lá em Long Beach. E nós falávamos sobre o duelo, ao fundo estava o Lucas de Grassi conversando com o nosso amigo Juan Fossaroli, que Flávio Gomes chama carinhosamente de Canidia, um ótimo repórter, um ótimo profissional. O nosso Canidia, eu não sabia nem que o nome dele era Juan, eu sempre chamei o Canidia de Canidia. Então, e o Juan Fossaroli atrás entrevistando o Lucas de Grassi e esse componente do campeonato. Os dois brasileiros bem colocados, daqui a pouco a gente confirma a matemática, a classificação, mas é isso, o Vergne, o segundo colocado, vamos ouvi-lo também, ganhando seus pontos para crescer no campeonato. Segundo lugar é bom, está feliz. É uma boa maneira de se desculpar com os seus mecânicos, que ele bateu no primeiro treino livre, arregaçou o carro, os caras tinham que trabalhar bastante. E ele está grato aos seus mecânicos, é uma forma de agradecê-los com essa segunda colocação, Jean-Éric Vergne. Fizemos um trabalho bom nesse final de semana. E agora ele espera um resultado melhor ainda em Mônaco, para ser um resultado melhor, é claro, apenas uma vitória na próxima etapa do campeonato. Yeah, I think it's good, you know. It's never pleasant when you crash. Claro que nunca é legal bater o carro, mas o trabalho dos mecânicos foi muito bom. Eles fizeram tudo direitinho para que ele pudesse participar depois da classificação e fazer uma boa corrida chegando em segundo lugar. Faz tempo que ele não subia no pódio. Confesso que não lembro quando eu vi o Vergne no pódio pela última vez. Mas vamos ver se ele ainda tem o traquejo, né? Talvez nem ele. World Series. Na World Series. O que não veremos é muito carinho, né? Nesse pódio entre o Nelsinho e o Lucas de Grassi. Como você falou, né, Felipe? São rivais, quase, não vou dizer inimigos, mas enfim, um não convida o outro para tomar um milkshake, né? Então a gente não vai ver muito carinho, muita ternura entre esses dois pilotos, o que faz absolutamente parte de qualquer esporte individual, ainda mais. Você falou do milkshake, eu dei risada, porque eu imaginei a cena, se um aceitar, algum parente tem que falar, cuidado com esse milkshake, porque se aceitou, deve ter alguma substância aí. Olha o Lucas de Grassi falando, feliz da vida, é o novo líder do campeonato. Legal estar de volta, as primeiras colocações. Tive muito azar nas últimas 2 corridas, especialmente em Buenos Aires, quando ele liderava para a prova. E também em Miami, onde estava na terceira colocação, perdeu muitos pontos. Mas agora consegue recuperar, a equipe fez um trabalho muito bom durante todo o sábado. E agora chega completamente renovado as etapas europeias que encerram o campeonato.
Jean-Eric in the beginning, then with Sebastian, then with Prost. Teve brigas com o Jean-Eric, com o Buemi, com o Prost. Now, obviously, we're heading into your home race in Monaco. E agora falando sobre a corrida de Mônaco. Eu amo Mônaco, todos nós. É uma corrida de casa, porque ele também tem lá uma pequena kitnet. A pista vai ser legal, uma pista que não é, da mesma forma, como essa de Long Beach não é utilizada nem na 1, nem na Fórmula 1, nem na Indy, a de Mônaco também não é. É um circuito reduzido, digamos assim. E é interessante, né, porque geralmente é difícil um piloto ganhar uma prova na primeira volta, né, mas o Nelson praticamente ganhou isso. E outra curiosidade, nunca um pole position venceu na Fórmula E. Então, de novo, um pole position não venceu. E já que a vitória do Nelsinho foi em Long Beach como a primeira do pai, já pensou a primeira do Bruno Senna em Mônaco? Opa! Opa! É muito simbolismo para uma categoria só, né? Já tivemos aí o Prost ganhando corrida também. E, de fato, já temos uma pequena maldição da pole, né? Na Fórmula E. E aí, o resultado final da prova, Felipe. Piquet, o primeiro, Vergne o segundo, de Graça o terceiro, Bruno Senna fechou em quinto. Em cima do que disse o Thiago, a próxima etapa em Mônaco, dia 9 de março, então agora tem um mês, mas você não vai perder 9 de maio. 9 de maio, a próxima corrida, você não vai perder um detalhe, é um mês. Ah, a peteca vai cair. Não, aqui no Fox Sports teremos programas especiais, entrevistas com os pilotos, até os gringos falam conosco, então é realmente uma cobertura especial, porque é uma categoria que merece sim tratamento especial. E aí começa, depois de Mônaco, a classificação do campeonato, hein? 75 pontos de Graça e 74 Nelsinho, Piquet e Prost com 69. O de Graça lidera 1 ponto de vantagem para o Nelsinho. Em um mês, Mônaco, e aí embala, hein? Aí é 2, 3 semanas para Berlim, para Moscou, rodada dupla em Londres, muitos cenários bonitos para receberem grandes batalhas, como estamos vendo nesta primeira temporada. Olha, a primeira temporada em categoria de automobilismo geralmente começa patinando. E claro, a Fórmula E vem aprendendo com um ou outro erro, mas começou de um jeito, Flávio Gomes, que eu confesso, eu estou surpreso com o resultado da categoria. Meu também, bastante, para falar a verdade. A gente sempre fica um pouco temeroso de que algumas tentativas muito radicais no automobilismo possam naufragar logo de cara. Não é o caso, como já naufragaram várias, né? A 1GP, a Fórmula 1 Masters, uma opção de coisa que não rolou. Exatamente. E agora não. Agora a gente está vendo um campeonato de altíssimo nível técnico, né? Muito graças aos pilotos, evidente, mas muito também graças à solidez da concepção desse campeonato, tecnicamente falando, em termos de promoção, em termos promocionais, de locais escolhidos para as corridas. Acho que se está gastando bastante dinheiro nessa primeira temporada, mas para afirmar uma categoria que vai realmente ganhar uma importância muito grande em pouquíssimo tempo. E um simbolismo bonito, ele leva o capacete como se levasse o seu pai ao pódio. Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, que há 35 anos vencia pela primeira vez neste palco. Vem o chefe da equipe, na sequência a execução do hino nacional do Brasil, será a segunda vez nesta Fórmula E, a primeira com o Lucas de Graça e o Nelson. Vamos lá, hino nacional brasileiro. Execução nacional, a execução do hino nacional brasileiro e agora o hino nacional da China. Olha, sensacional.
da China. O Nelsinho vai cumprimentar o seu patrão. Um momento, imagino, emocionante para os chineses, porque eu, sinceramente, não me lembro de uma execução do hino nacional chinês em uma prova de alto nível do automobilismo mundial. O Pintung talvez tenha ganhado alguma coisa, não me lembro. Na China, talvez. Na China. E aí não precisa tocar aí no chinês. É de fato, mas no automobilismo de alto nível, a gente já inclui, obviamente, a Fórmula E nisso, não me lembro não de ouvir o hino chinês. Aí a festa de Nelsinho Piquet, o novo vice-líder do campeonato. Lucas de Grassi é o líder, os dois brasileiros que estão no pódio com as bandeiras estendidas sobre suas cabeças. E nós falamos da certa rivalidade, que não é certa, é absolutamente definida rivalidade dos dois. Até agora nenhum toque de mãos, o que para você que ama o automobilismo é o máximo, porque realmente uma disputa entre rivais, é o que a gente falou, mas por que eles não se gostam? Imagine você com 6, 7 anos falar, eu quero correr. Aí você começa a correr, aí você começa 6 anos, todo fim de semana tromba com um menininho que usa um capacete laranja. Qual o nome do menininho que chama laranja? É o Joãozinho. E aí você compete a vida inteira com um cara. Não tem como, é muito difícil você nesse tipo de relação virar amigo. Você Às só vezes fica. Mas às vezes raro, acontece. Né? O Nelsinho, o Lucas, por exemplo, é muito amigo do Bruno Senna, a gente viu isso aqui, até aqui Olha. no Fox Sports. Quem que é que tá entregando? É a ex do Cristiano Ronaldo, né? É? Eu acho que é. Você tá bem, Nossa, é o nosso Nelson Rubens. Você sabe quem é o narigudo, eu prefiro saber quem Faz algum sentido. Você foi bem. Mas realmente é algo raro, né, Nelson, ô Flávio? Ainda mais caras que começaram com 6, 7 anos. Uma coisa é eu começo a competir com você com 23. É uma maturidade um pouco maior. É raro. Mas... Ser amigos é raro. O Nico Rosberg e o Lewis Hamilton foram amigos durante a carreira inteira, deixaram de ser. Um ano e pouco atrás. Então, existe essa rivalidade entre Nelsinho e o Lucas de Grassi, que vão... A gente percebe isso, um esforço danado, um não encostar no outro. A mão do de Grassi foi tremendo, Exatamente. mas chegou lá. O máximo é que você, em um mês, vai ter uma corrida em Mônaco com grandes disputas de carros elétricos. Aí a festa da champanhe, os pilotos comemoram, o de Grassi espirra champanhe em sua equipe, Verne e Nelsinho Piquet ainda compartilham ali deste sentimento feliz do pódio. Em maio, o Verne Malandro vai jogar champanhe na mocinha. Dia 9 de maio teremos a etapa em Mônaco, começa a parte europeia, festa da equipe. Imagina o sentimento da China Racing com essa vitória. O carro do Nelsinho era vermelho, mudou de cor para esse fim de semana e nós teremos realmente, e eu manteria a cor agora mudada, afinal de contas uma corrida que deu sorte. 2 brasileiros no pódio. A última vez que aconteceu isso na Fórmula 1 foi com o Nelsinho, quando ele foi ao pódio com o Felipe Massa em Hockenheim. O Hamilton venceu, no caso. A última vez que um brasileiro venceu com outro no pódio na Fórmula 1 em 91, aí Piquet e Senna. E momento muito bacana, essa festa no pódio, com brasileiros se dando bem em Long Beach e no campeonato, líder e vice-líderes. Líder e vice-líder com a diferença de 1 ponto. E acho que vale a reflexão, a gente vê 2 pilotos que têm um início de carreira no automobilismo.